Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam todos bem. Aqui quem fala é o Luciano. É um prazer a gente estar vindo aqui para mais um estudo, para debatermos, falarmos sobre mais um estudo. Um breve estudo, não é um estudo muito prolongado, não é um estudo muito cheio de detalhes, mas é um estudo que vai nos ajudar a conhecer mais sobre a palavra de Deus, vai nos ajudar a crescermos mais, nós caminharmos nessa nossa trajetória aí de discípulos, de servos e servas fiéis do Senhor. O irmão Joel colocou um estudo muito interessante aí no grupo essa semana, e os comentários foram muito bons, a participação dos irmãos foram maravilhosas. Ele falou sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja ali das 7 igrejas da Ásia, da carta de Apocalipse. Então nós vamos continuar nessa mesma pegada. Não tem por que eu mudar, trazer um outro estudo com outro tema, porque é muito interessante a gente seguir nessa linha de pensamento, já que os irmãos já estão nesse processo, nesse propósito. Então, hoje eu vou trazer aqui esse estudo sobre a igreja de Esmirna. É uma explanação, uma explicação muito breve, até por o vídeo não ficar um vídeo muito longo, muito pesado para os irmãos. E eu vou estar colocando também um estudo em PDF, o arquivo do estudo em PDF lá para os irmãos, e lá vão ter algumas questões, e os irmãos vão poder ali responder e debater e discutir, assim como fizeram no estudo anterior, que foi colocado lá pelo nosso irmão Joel, com muita propriedade. Então, meus irmãos, o vídeo vai ser muito rápido, um videozinho rápido, para não tomar muito tempo, para não ficar pesado também para o celular dos irmãos. Eu trouxe aqui algumas explicações básicas, porque quando a gente começa a falar de palavra de Deus, de textos bíblicos, de temas bíblicos, a gente precisa conhecer um pouco da história do que nós estamos falando, do que nós estamos debatendo. Então eu trouxe aqui algumas informações básicas sobre essa igreja de Esmirna. Espero que os irmãos estejam vendo, não está muito legal, está um pouco distante, mas espero que os irmãos consigam ver. Eu vou aqui estar lendo para os irmãos estarem aí acompanhando. Então aqui no primeiro ponto, Esmirna. Esmirna é mirra. Todo mundo sabe que a mirra era um produto que era muito utilizado no passado como perfume, mas a mirra também ela tinha um outro uso. Ela era usada para untar, para ungir ali, colocar em cadáveres, como um inibidor, como uma forma de tirar o mau cheiro, aquele odor que o cadáver, os corpos ali em estado de decomposição, eles começam a exalar. Então, Esmirna significa mirra, tá? Esmirna significa mirra, que é usado como perfume também para untar os cadáveres. Um outro ponto muito interessante aqui é que Esmirna era conhecida como a coroa da Ásia, Hoje, Esmirna ela é conhecida como Izmir, uma cidade na Turquia. Mas no passado, lá na época do Apocalipse de João, ela era conhecida, era chamada de coroa da Ásia, chamada de coroa da Ásia. E hoje ela é conhecida como Izmir, uma cidade na Turquia, e considerada a mais bela daquela região, a mais bela da Ásia. E também é um centro muito importante, tanto de ciência como da medicina. Então, Esmirna, hoje ela é conhecida como Izmir, uma cidade da Turquia, já foi chamada como coroa da Ásia, era uma cidade muito bela, das mais belas da região, e é um grande polo, tanto de ciência quanto de medicina. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui sobre esse tema é que Esmirna, e aí a gente vai entrar num ponto mais delicado, porque a gente vê na passagem de Apocalipse Esmirna sendo tratada como uma igreja que permaneceu firme, mas nem todos em Esmirna tinham essa dedicação a Deus. Tinha ali alguns judeus. Esmirna é uma cidade que era ali dominada pelo Império Romano. Então a gente vai ver aqui que Esmirna sempre esteve do lado vencedor. Ela sempre esteve do lado daquele que vencia as guerras, Então, que vencia as guerras, as batalhas romanas. Então, Esmirna
vocês podem ver aqui, nós vamos repassar já, ela era leal a Roma. Esmirna era uma cidade que ela era leal a Roma e que teve como resultado forte culto ao imperador. Então a gente vê aqui que Esmirna ela sempre teve, né, vocês conseguirem ver aí, meus irmãos, vocês podem dar uma olhada, Esmirna ela sempre esteve do lado vencedor nas guerras romanas, nas batalhas romanas. Esmirna sempre esteve ali do lado daqueles que venciam, né? E ela era leal ao Império Romano, ela tinha uma lealdade muito grande ao Império Romano, a ponto de adorarem, né, a cultuarem o imperador, né, de Roma. Então, um dos pontos que a gente precisa ali olhar com atenção, ler com bastante calma, porque Esmirna, não todos, né, os crentes ali, mas algumas, a cidade em si, ela estava sempre do lado vencedor nas batalhas, nas guerras de Roma, e ela tinha como resultado um forte culto ao imperador, César. Uma outra coisa muito interessante que a gente pode aprender é que 50 anos após a morte de João, né, 50 anos após a morte de João, Policarpo, que era o pastor de Esmirna, né, Policarpo era o pastor daquela cidade, ele foi queimado vivo, com 86 anos de idade, por não se dobrar, por não aceitar a adoração ao imperador César, para ver como que era a situação dos crentes ali naquela cidade. Então, Policarpo, logo 50 anos, 50 anos são Ana Bessa, né? Policarpo, né, 50 anos após a morte de João, ele é queimado vivo, com 86 anos de idade, por se negar a adorar o imperador César em Esmirna. Então a gente viu aí um apanhado muito breve, muito rápido aqui, de um pouco da história dessa cidade, da história de Esmirna. Isso vai ajudar os irmãos no entendimento do estudo, né, dos irmãos ali na caminhada, na leitura do estudo, conforme os irmãos forem estudando, lendo ali. São 3 páginas apenas, um estudo muito, muito breve. Ali, Apocalipse 2, né, do versículo 8 a 11, que fala sobre essa igreja. Então a gente tem, Esmirna significa mirra, usada como perfume, também como unção de cadáveres, com o propósito de inibir o cheiro. Chamada de coroa da Ásia, Esmirna atualmente é conhecida como Izmir, na Turquia. Foi a mais bela da Ásia. É um centro de ciência e medicina. Sempre esteve do lado do vencedor em guerras romanas. Esmirna era leal a Roma, o que teve como resultado forte culto ao imperador César. 50 anos após a morte de João, Policarpo, pastor de Esmirna, foi queimado vivo com 86 anos de idade, ao se recusar a adorar César. Então, a gente vê que ali a adoração, o culto romano, a influência romana naquela cidade de Esmirna era muito grande e muito forte, muito poderosa. Então, os crentes, os cristãos da época naquela cidade, eles sofriam muito, passavam por processos muito difíceis de levar o evangelho, de viver o evangelho, tendo em vista que Esmirna era uma cidade totalmente idólatra ao imperador de Roma, dominada, né, pelo Império Romano, uma cidade, como a gente vê aqui, que tinha que se curvar, se dobrar a adorar um homem. A gente tem aqui que esteve morto e se tornou a viver. Quase igual a afirmação, né? A gente tem a afirmação lá de 1,18 de Apocalipse também, está a frase destacada, a vitória sobre a morte, ou seja, a vitória sobre a ressurreição, né? De que esteve morto e tornou a viver. Então a gente vai ver isso no estudo, não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, muito pesado para vocês aí baixarem no celular de vocês, para vocês estarem visualizando. Espero que todos vejam, mas eu quero deixar aqui partes do estudo para que os irmãos
possam acompanhar. Que esteve morto e tornou-se a viver. É muito parecido com o que fala lá, né, a afirmação de Apocalipse 1,18. Esta frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição de Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele tem uma vitória sobre a morte. Então, ali essa mensagem que é levada, é passada para Esmirna, uma mensagem que é de conquista. Um outro ponto aqui, não. Conheço a tua tribulação, no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse, fala assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, apesar de estarem localizados ali numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna, eles eram pobres. Estavam numa cidade rica, uma cidade bem-sucedida, mas os cristãos que habitavam naquela cidade eram homens e mulheres pobres. Então, a palavra aqui diz, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Rico de quê? Rico do Espírito Santo, rico da presença de Deus, rico do poder de Deus. De Deus ele está ali enchendo a vida de cada um. Um outro ponto aqui, a blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar, todos sabemos que blasfemar é você falar mal. Blasfemar é você falar mal de alguém, é você contar uma mentira sobre alguém. Frequentemente, se refere a blasfêmia, se refere a falar algo contra Deus, se levantar contra Deus, você falar alguma coisa contra Deus. Porém, a blasfêmia é um aspecto de sofrimento dos crentes de Esmirna. A blasfêmia aqui nesse capítulo 2, do 8 ao 11, ela se refere ao sofrimento daqueles homens e mulheres naquela cidade ali em Esmirna. Não temas as coisas que tem de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é um livramento do sofrimento, mas é algo que anima. Jesus ele não está oferecendo, ali no versículo 10, um livramento do sofrimento que os crentes daquela cidade estavam passando. Mas ele está falando para os discípulos em Esmirna a não desistirem, a não desanimarem, a não voltarem para trás, a não olharem para trás. Então Jesus ele está dizendo que você não vai ter livramento, mas você precisa se manter firme. Você não vai se livrar dessa tribulação. Mas não desanime, fique firme, não desista. O diabo ele está ali para lançar prisão. O diabo visto como fonte de perseguição. Então, a gente vê o imperador Nero como a figura do diabo ali naquela cidade, perseguindo os cristãos naquela época. Ser fiel até a morte. Aqui no versículo... no finalzinho aqui do versículo tem: ser fiel até a morte. A fim desta perseguição, para alguns poderia ser a própria morte, mas assim deveriam ser fiéis. Ou seja, permanecer firme, fiel até a morte, permanecer ali alicerçado na mensagem para aqueles crentes de Esmirna, a palavra para aqueles crentes de Esmirna, que eles deveriam ser fiéis até a morte. Não desistirem, não desanimarem, não se renderem ao poderio de Roma, não se renderem ao Império Romano, não se renderem a adorar a imagem de um homem, de César. Então eles deveriam permanecer firmes até a morte. E no versículo 11, como em todas as outras cartas das outras igrejas, no final, sempre tem essa passagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, o vencedor. Então, nós que somos crentes, a igreja... quem tem ouvido, ouça, o Espírito está falando, o Espírito falou com aqueles crentes para não desistirem, para permanecerem firmes e que eles iriam vencer, e ao vencedor será dada a coroa. Então, meus amados, isso, muito breve, porque vai ficar o vídeo muito longo, fica muito ruim de assistir, 15 minutinhos no máximo. Então, peguem aí o estudo que eu vou estar colocando lá no grupo, para vocês, aí vocês pegam o estudo, assistam o vídeo, leiam e respondam. No final tem algumas questões que vai auxiliar vocês nessa trajetória aí, nessa caminhada dessa série de estudos bíblicos aí sobre as cartas da igreja
da Ásia, sobre as 7 cartas do Apocalipse. Não sei se o irmão Joel vai querer fazer o próximo, se não fizer não tem problema, eu faço o próximo também, semana que vem, já preparo, e assim a gente vai aprendendo um com o outro, vai aprendendo com essa palavra maravilhosa, vai aprendendo com Jesus. Tá ok? Meus queridos, tenham todos aí uma semana abençoada, tenham todos aí uma semana cheia da presença, da graça e do poder de Deus. Não desanimem, fiquem firmes, sejam fiéis até o fim, porque com certeza vocês irão vencer e ao vencedor será dada a coroa da salvação. Forte abraço no coração de todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.